O deputado Antônio Jorge nos faz presente, mas ele trouxe aqui a preocupação com o decreto publicado hoje pelo governo, onde ele alega que há o aumento do ICMS em alguns medicamentos, não é isso? É claro que nós vamos precisar entender, né, qual que é o impacto da dimensão desse decreto, mas é importante lembrar o deputado que medicamentos para hipertensão e medicamentos para o diabetes são fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde, né? Então, é evidente que esses medicamentos, exceto aqueles que forem opção da pessoa em fazer a compra, temos daqueles que são fornecidos pela rede pública. Agora, a discussão está em torno da votação ainda, pessoal. É importante a gente esclarecer isso, da votação do ICMS semana passada. Olha, governador, eu estou falando isso porque dá a impressão, seguinte, da forma que a oposição coloca, parece que o governador acordou mal-humorado e fala, hoje eu vou aumentar o ICMS. O aumento do ICMS foi contingência. Porque, primeiro, nós temos um cenário econômico mundial recessivo, está todo mundo vendo. Ou na China a Bolsa de Valores não tem caído, ou na Europa a Grécia está passando aperto, ou a dívida, a relação dívida-PIB na França e na Itália está boa. Então tem problema no mundo todo. E isso, claro, que tem reflexo no Brasil. Cai-se a arrecadação no país, cai-se as transferências para os estados. Nós tivemos queda de arrecadação de ICMS em alguns setores em Minas Gerais. Então, o governo assume Minas Gerais num contexto de crise. Como se não bastasse, assume o estado com déficit de mais de 7 bilhões. Tem que ter receita. Ainda, essas conquistas que nós nos referimos, deputado Geraldo, inclusive do magistério que nós votamos, um cronograma para pagar o piso, tem que ter recurso para poder honrar. Então, nós temos que ter onde tirar essa receita. O que o governo tentou fazer? Tomar uma medida aonde que ainda com algum impacto, mas fosse o menor possível, especialmente para os mais pobres. O projeto que nós votamos, ele não aumenta o ICMS da energia elétrica para as residências, porque isso foi feito lá em 1997, no governo de Eduardo Azeredo. Nós assistimos, deputado Neivaldo, os deputados da oposição subir na tribuna e gritar não, 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 e a plateia aplaudindo. Muitos daqueles deputados que diziam não, não, não aumento do ICMS para o comércio, foram os mesmos que votaram o aumento do ICMS de 18% para 30% para as residências. E aplaudidos. Naquele momento podia, e agora não pode. Tinha crise naquela época, tinha rombo de 8 bilhões, eu não me lembro. Mas nesse momento tem, e o governo tem que tomar medida. E vamos além. Deputados da oposição que também subiram na tribuna para não, 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 e mordasse coisa e tal, estavam nesta casa em 2003, quando o pacotão de tarifaço do senhor Aécio Neves foi votado. Aumento do IPVA, de 2% para 4%. Tivemos aumento do ICMS da gasolina. Taxa de incêndio, lembra? Taxa de incêndio? Pois é, tivemos a taxa de incêndio. Tivemos tarifas, taxas do Detran. Então, quer dizer, como que é isso? Quando lhes convém, porque o governo é governo aliado e compõe a base, porque é do mesmo partido, há razões, há justificativas, há necessidade, e agora porque é outro governo não pode? Ninguém gosta de aumentar tributo e aumentar tarifa, ninguém gosta. Mas as receitas, para o governo tocar a máquina, pagar funcionalismo, reajustar carreira, fazer investimento público, vem dessa arrecadação. E a principal fonte de arrecadação do governo do Estado é o ICMS. Então, o que está sendo feito? Uma recomposição do ICMS para o setor comercial, repito, residência não tem impacto, setor comercial, onde aumenta-se 7%. Isso coloca Minas Gerais nos mesmos patamares de vários estados brasileiros e menor do que outros estados, inclusive alguns governados pelo PSDB, como no Paraná, por exemplo. A proposta é que a arrecadação dessa recomposição ela seja utilizada para o FEM. O que é o FEM? Fundo de Erradicação da Miséria. Ainda que o Brasil tenha avançado nos últimos anos, ainda que 30 milhões de pessoas tenham saído da pobreza, ainda que uma série de milhões de pessoas tenham sido inseridos na classe C, no mercado de consumo, Minas Gerais ainda tem 2,6% de miseráveis. E aí, quando a gente fala de tributar, é o que nós estamos chamando de supérfluos, telefone celular, câmera fotográfica, ração animal pet, refrigerante, bebida. Nós estamos tarifando esses itens para compor o fundo de erradicação da miséria.
Aumentar um pouco o ICMS da ração do cachorro para combater a fome do ser humano no Vale de Jequitinhonha. Será que está tão errado assim? Será que nós estamos tão errados? Então, volto a dizer, ninguém fica feliz em aumentar, mas é uma contingência e uma necessidade. Talvez se eles não tivessem deixado, os mesmos que bravaram que não poderia se aumentar, se eles não tivessem dado sustentação ao governo, que deixou um déficit de mais de 7 bilhões, talvez medidas como essa não precisariam estar sendo tomadas nesse momento. Mas acredito que nós vamos conseguir atravessar. Vamos conseguir atravessar essa fase. O ICMS em Minas, ele tem políticas diferenciadas. O deputado Dirceu Ribeiro subiu à tribuna essa semana para agradecer ao governo de Minas por ter feito um regime diferenciado do ICMS no polo moveleiro de Ubá, na Zona da Mata, passando de 18% para 3%. Além disso, centenas de outros itens que são produzidos na Zona da Mata têm o chamado regime diferenciado, alguns com alíquota de até 2% de ICMS. Então, continua a política do regime diferenciado. Evidentemente, você perceber que um setor ele passa por uma situação mais difícil, ainda há espaço, há uma política estabelecida para que se negocie com o governo regime diferenciado para esse setor. Nenhum setor será estrangulado. Dentro da sua capacidade de absorção do impacto, nós vamos fazer aqui, tomar as medidas, mas é evidente que se o setor ele está em risco, o governo tem os chamados regimes diferenciados para poder discutir a composição. Então, pessoal, eu tenho que fazer aqui essa fala para a gente poder explicar um pouco isso. A lei que nós votamos do ICMS da energia, ele aumenta 7% para o setor comercial, mas ele revê o critério do chamado ICMS social, do benefício social, isenção para as residências. Famílias de baixa renda, que consomem até 90 kW mês, e mudou o critério, o cálculo agora é 3 kW dia, porque antigamente a gente fazia uma conta em número de dias, e aí se passasse um dia 91 kW, pronto, estava fora do critério. Dentro de um período de 30 dias, se você teve o consumo médio de 3 kW dia, você é isento do ICMS. Sabe qual que é o impacto? 40% das residências atendidas pela CEMIG. São quase 2,5 milhões de famílias isentos do ICMS na tarifa de energia, com a proposta que nós aprovamos, deputado Neivaldo. Então, nós tomamos uma medida com muita segurança e com muita responsabilidade com Minas Gerais.